Olá, olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. Então, abrimos hoje com esse vídeo o nosso segundo bimestre, tá? Então, essa é a aula 1 do segundo bimestre, tá? E vamos abrir o nosso segundo bimestre com o livro paradidático, tá? A aula de hoje vai ser uma introdução ao livro paradidático do segundo bimestre, Por Trás das Chamas, ok? Então, antes eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o segundo bimestre. O primeiro bimestre a gente foi pegas de surpresa, né? A gente não sabia muito lidar com a situação, porque foi tudo muito de repente. Então, nós fizemos o melhor possível, tá? Foi muito proveitoso, foi um período de aprendizado, não só para nós, professores e equipe escolar, mas para vocês também, alunos, que tiveram que se adaptar a esse novo formato de aula. Tá? E o saldo foi positivo. Então, nesse segundo bimestre, nós vamos ajeitar algumas arestas, ver o que a gente pode melhorar, tá? Como vocês devem ter percebido, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, eu já terei divulgado a agenda escolar. Então, como que vocês vão estudar agora, tá? Vocês já era para ter feito isso, né? Mas agora vai ser um pouco, eu recomendo esse ritmo de estudo, tá? Vocês estudarem a partir do horário escolar. As nossas aulas são às quartas e quintas. Então, eu sugiro que vocês estudem português às quartas e às quintas, porque terá conteúdo para ser estudado na quarta e conteúdo para ser estudado na quinta. Lembrando que nem todas as aulas serão em formato de vídeo, tá? Eu posso passar um áudio, um podcast ou uma pesquisa para vocês fazerem, tá? Uma atividade em folha separada, uma produção textual, ok? Vídeos, com certeza, tá? Então, nós vamos ter várias metodologias aí de estudo, tá? Nem sempre será por vídeo, ok? E eu espero que tudo ocorra bem e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, ok? Então vamos iniciar então, tá? Eu vou mandar junto com esse vídeo para vocês, quando esse vídeo for divulgado, o material de apoio, de escrita, tá? Que eu fiz nos slides, vou mandar para vocês como introdução do livro. Eu já mandei para vocês, né, o book trailer do livro, já mandei também a trilha sonora, que quando você for ler o livro Por Trás das Chamas, você vai entender por que aquele vídeo, aquela música em inglês do Nirvana, que é a trilha sonora que essa música é mencionada aqui no livro, e o tom meio melancólico até combina com o tom do livro, tá? Então, no primeiro bimestre nós lemos Lisboa, um sonho, um pesadelo, e agora nós vamos ler outro livro com temática adolescente, que é Por Trás das Chamas, ok? Então, acompanhe aí comigo, então, o slide, tá? Que eu mandei para vocês. Então, essa aula 1, português, tá? Todas as aulas serão enumeradas, tá? Não importa se for folha separada, áudio, serão numeradas para vocês não se perderem e vai junto com a agenda, tá? Então, eu tenho aí no segundo slide. O primeiro slide é a abertura, né? A capa da aula. Se vocês ouvirem aí um barulho, tá? É porque aqui do lado na minha vizinha tá tendo uma obra e eu não consigo para gravar vídeo durante o dia todo. Então eu espero que não incomode, que não atrapalhe, mas eu não tenho como evitar esse barulho, tá? O vídeo caseiro é assim, né? Sempre tem uma coisa, o cachorro latindo, né? Depois da pausa, né, por causa dos latidos dos cachorros, voltemos, né? Então, eu abro aí os slides fazendo uma consideração muito importante em relação Por Trás das Chamas, tá? Nós vimos que Lisboa, um sonho, um pesadelo, já era escrito de forma bem contemporânea, em forma de postagens de blogs, e-mails, cartas, tivemos vários gêneros textuais presentes ali. Nesse livro também ele tem uma marca da contemporaneidade, ou seja, dos nossos tempos, os tempos de hoje. Como que ele é escrito? Ele é escrito de forma diferente. Então eu tenho capítulos curtos. Vou abrir aqui o livro para mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui capítulos, né? Ele não é como um livro convencional, né? Que tem vários capítulos longos, né? Eu tenho aqui fragmentos de pensamentos. É como a nossa sociedade hoje está configurada, principalmente no meio adolescente.
que nós vemos aí marcas de pensamentos, falas, discursos fragmentados por meio do Facebook, do Twitter, das redes sociais. E isso implica muito a forma como a gente pensa, como a gente fala, como a gente se comunica. Então, esse livro ele já inova por causa disso. Tá? Vocês percebam que os trechos de escrita é menor ainda que o Lisboa, um Sonho e um Pesadelo, né? Que os capítulos, por mais que fossem diferenciados em forma de postagem de blog, cartas, e-mails, eles eram mais longos. Esses aqui são curtíssimos. Então, quando eu tenho assim uma escrita fragmentada, eu tenho uma escrita consequentemente mais rápida de se ler, né? Mais rápida de se ler, de interpretar, mas isso não quer dizer que também seja desprovido de conteúdo do livro, pelo contrário, tá? Então eu tenho aí um formato de escrita diferente, fragmentado, tá? Que é um reflexo da nossa sociedade, da forma que a gente se comunica hoje, principalmente no meio adolescente, no meio jovem. Tá? Eu tenho também uma pontuação diferenciada, reparem bem nessa pontuação, tá? E eu tenho aí, né, os flashes de pensamento dessa personagem, né, da Verônica, tá? Aí, seguindo, né, eu já falei aqui, né, que os capítulos são curtos, a pontuação não é usual, e nós temos esses vários flashes, né, de pensamento dessa Verônica, dessa adolescente. Vemos aí, em Lisboa, um Sonho, um Pesadelo, eles já estavam quase fazendo 18 anos, indo para a fase adulta, né? Aí nós temos a Verônica, que ela tem, se não me engano, 15 anos, ela é bem mais novinha, tá? E aos poucos, né, por meio dessa narrativa, né, desses flashes, nós vamos conhecendo essa personagem, né, os anseios, as angústias, né, os pensamentos dela, o que ela sente, quais são os dilemas da vida dela, né, de adolescente, que nem sempre é fácil, né, só porque é adolescente que a vida é mais fácil. Quem disse que adolescente não sofre, não tem problema, não é? Aí nós temos aí, então, vamos falar um pouco da sinopse do livro, tá? Acompanhe aí comigo. Antes da atividade 1 aí, tá? O livro conta a história de uma menina que está passando as férias com os pais numa casa no litoral do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí também o aspecto cultural. Muitas vezes eles vão falar guria, guri, né? Vão falar alguns com sotaque, com palavras bem exclusivas lá do Rio Grande do Sul, dessa variação linguística. Temos também, né, toda a paisagem, todo o cenário do Rio Grande do Sul, né? E tem seu primeiro contato com o amor e as desilusões. Então, esses são os grandes temas aí desse livro, a questão do amor na adolescência, como isso acontece, né? Quais são as desilusões também, né? Que vêm junto com o amor. Com amor, sem amor, todo mundo passa por um momento de desilusão. Tá? Em relação ao namorado e às amigas. Então, ela tem esse dilema aí, né? Em relação ao namorado, às amigas, desilusões, né? Todo mundo passa. São situações comuns à época e tão corriqueiras ao longo da vida, mas que tomam proporções imensas quando são sentidas pela primeira vez. Então, o livro não tem uma história rebuscada, não é um livro fantasioso, apesar dele ser uma narrativa de ficção, né, que é inventada pelo autor. A história é bem verossímil, né? Porque conta a história, os dilemas, as aventuras e desventuras de uma adolescente. Então, são temas corriqueiros da vida. Qualquer pessoa passa por esse período da adolescência, né? As pessoas passam por esse período e junto com essa fase vem os problemas, as desilusões, né? As tristezas, as alegrias também, né? Mas que nessa fase, tem muitas primeiras vezes, né, nessa fase da adolescência, tudo é muito novo, tudo é muito intenso, né? E o adolescente nem sempre consegue lidar com isso, por isso que é tão intenso. Verônica é uma menina cheia de personalidade, que descobre ao mesmo tempo o mundo e ela mesma. Então, esse livro aí é um livro também de descobertas, que ela está ali aprendendo como
se posicionar no mundo, de vários ângulos possíveis, e como conhecer a si mesma, que é na adolescência que vem essa grande questão, né, de descoberta do mundo e de si. O que eu quero, o que eu penso, eu concordo com isso? Quais são as minhas ideologias? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? Né? Descobre como o mundo pode ser cruel, como as pessoas podem ser contraditórias. Descobre a paixão, descobre o seu corpo por meio, né, de várias coisas aí, né? Então, assim, é uma descoberta, tá? É uma descoberta, ela tem aí um período, né, de se conhecer e conhecer o próximo também. Descobre que nem sempre os desejos fazem sentido e que temos muito menos domínio sobre eles do que imaginamos. Então é a vida de uma adolescente, né? Com todos os prós e contras aí, todas as alegrias e tristezas. É, portanto, um livro que fala sobre descobertas e não traz respostas prontas, mas levanta perguntas importantes. Então, é um livro que conta-se uma história, mas que levanta muitas questões, né? Claro que uma coisa é eu ler esse livro como professora de literatura, como professora de língua portuguesa, como adulta, né? Eu tenho um olhar sobre essa obra diferente do olhar de vocês que são adolescentes, tá? Por mais que eu entenda do que se trata, os temas, a linguagem abordada nesse livro, eu não vou ter a mesma experiência de leitura que vocês. O livro vai conversar de forma diferente comigo e com vocês. Então, eu tenho uma atividade 1 aí que vocês vão fazer no caderno, ok? Todos esses slides são apoios para essa aula, apoios escritos. Vocês podem imprimir, quem tiver condição em casa de imprimir e colar no caderno, para economizar tempo, ou vocês podem copiar, tá, no caderno. Mas depois eu vou querer ver, tá, essa atividade no caderno. Atividade 1. Que perguntas são essas? Que perguntas esse livro levanta? Que questionamentos ele nos dá, tá? Escreva no seu caderno. Gente, não tem certo nem errado, tá? Então, no próximo slide, ele fala aqui: o tema principal do livro é a paixão e os diversos sentimentos trazidos por ela, como amor, alegria, desejo, raiva e ódio. Nossa, tem até os emojis aí, né? Essa turbulência de sentimentos que é a adolescência, que costumam ser vivenciadas com intensidade pelos adolescentes. Aliás, intensidade é uma palavra muito apropriada ao mundo dos jovens, que costumam gostar de experimentar tudo, viver tudo ao máximo, que colocam força e energia em tudo que fazem. Exatamente, né? Então, por isso, né, que essa fase é difícil, porque é uma fase de experimentação, então uma fase que muitos adolescentes, né, experimentam de tudo, é aí que a gente tem que ter o cuidado. Tá? Em relação ao uso de álcool, ao uso de drogas, tá? Relacionamentos, o cuidado com o corpo, tá? Esse livro, ele trata disso, então é um dos questionamentos, tá? A gente tem que... a gente está na adolescência, mas é um período de descoberta, é um período difícil, mas isso não quer dizer que vocês não saibam o que é o certo e o que é o errado. Tá? Não é para ser irresponsável. O propósito desse livro é a gente refletir, né, as nossas escolhas. Se nós escolhemos ir para um caminho que a gente julga que é certo, nós vamos colher as consequências, que a gente não pode escolher as consequências. Né? Então tá aí a importância de ser responsável consigo, com o seu corpo, né, com as suas crenças, com os seus pensamentos e com o outro também. Tá? Que isso fique bem claro, tá? Esse livro é para a gente questionar isso, não ele tá te incentivando a fazer nada de errado, né? Em algum momento aqui nós vamos ver sim os jovens fazendo coisas que, para mim, eu julgo, de acordo com as minhas crenças, a forma como eu fui criada, que não são apropriadas. Tá? Vocês também, de acordo com a forma como vocês enxergam o mundo que vocês foram criados, vocês podem julgar também. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem na realidade. E é uma forma da gente refletir os nossos próprios atos, né? Para a gente não ser inconsequente, para a gente não colher coisas tristes, né? E dolorosas no futuro, tá?
Então, atividade 2, eu tenho aí. Como vocês interpretam esse título? Então, vamos fazer um pouco uma análise do título. Por trás das chamas, né? Quais são os possíveis sentidos desse título? Pode ter mais de um sentido, tá? Estão lembrados de conotação e denotação? Metáfora, sentido simbólico? Olha o spoiler aí. Escreva no seu caderno. Então, eu quero ver como vocês interpretam aí esse título Por Trás das Chamas. Por que será que esse título foi escolhido? Será que tem a ver com a história do livro? Será que tem algum sentido figurado? Respondam aí, tá? E para finalizar, eu tenho aí. Você deve estar aberto, perceber como todo momento da leitura é precioso. Então, não é para você ler esse livro correndo, tá? É você apreciar a leitura, é você ler, marcar, tá? Se você não gosta de marcar o seu livro, coloca um post-it, igual eu fiz aqui, ó. Esse livro não é meu, é da escola, mas eu coloquei, ó, alguns post-its de questionamento, de atividades, de ideias que eu tive, de temas que eu identifiquei, com essa leitura, tá? Então, aprecie o momento de leitura, tá? E nesse último slide aí, que tem essa tirinha, eu tô falando realmente disso, né? Para vocês lerem e refletirem. Não precisa ler correndo, né? Lê, para, reflete, anota no caderno suas ideias ou no post-it, marca as páginas mais importantes, tá? E apreciar esse momento de leitura, porque é isso que a literatura faz. A literatura, ela nada mais que ela faz, por mais que ela seja uma história inventada, ela conversa com a realidade. Ela nos traz temas importantes da nossa realidade. Essa discussão, ela nos leva assim para longe, nos faz viajar pelo mundo, conhecemos coisas que não existem na nossa realidade, mas ela discute essa relação do homem, esses questionamentos atuais, contemporâneos que o homem tem. E nesse caso aqui, é um recorte disso tudo. Ele fala da adolescência, que é um período conturbado. E nesse último slide, eu coloquei aí um quadrinho provocativo para vocês refletir nessa questão da importância da leitura, tá? Percebam que a mãe aí do Calvin, ela dá livros para ele lê, e ele fala, não, ó, para de me trazer livro que eles me fazem pensar e estão me trazendo muito problema. Então, que sejamos seres humanos pensantes, críticos, e a leitura é um dos caminhos para que isso aconteça, que a gente saiba, né, julgar muito bem os nossos pensamentos, os pensamentos dos outros, que nos ajuda a pensar com clareza, com coerência, sermos críticos, obtermos conhecimento de diversas áreas, tá? Então, a leitura ela é muito proveitosa por causa disso. Tá? Então, é esse o nosso objetivo, tornar o ser, né, o aluno, um ser pensante. Tá? E conhecimento é poder, gente. É uma forma de a gente se defender, tá? Nesse mundo cruel, tá? De a gente não ser alienado. Porque quando a gente não tem informação, quando a gente não pensa de forma crítica, tá? Estamos sujeitos ao senso comum, a depender das ideias dos outros, do julgamento dos outros. Então, que sejamos autossuficientes também na nossa forma de pensar e de agir, tá? E a leitura é uma ferramenta que nos ajuda nisso, tá? Então, eu espero que tenha sido aí uma boa aula, né, de introdução ao livro. Leiam, tá? Que posteriormente eu vou passar mais atividades para vocês, tá? E aproveite todo o tempo livre de vocês para poder ler esse livro, tá? É um livro rápido, eu li em pouco tempo, tá? Mas cada um tem um ritmo de leitura diferente. Tá? Então, iniciamos aqui, então, oficialmente a nossa leitura do livro, o nosso segundo bimestre, e fiquem atentos aos avisos que eu posto no grupo, tá? Ou individualmente para vocês. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Um super beijo para vocês, fiquem todos bem. Tchauzinho.